agora que já temos os nossos componentes no local, chegou a altura de programar esses componentes, portanto, e programar o ecrã no seu todo. Então, quando nós já temos tudo feito, nós podemos vir aqui ao Web Preview para testar. Portanto, depois eu irei voltar aqui para testar esta funcionalidade em que, quando eu confirmar o nome, vai acontecer algo. Ok? Então, para começarmos devagar, eu vou programar esta aplicação para que, quando eu clicar no botão confirmar, simplesmente apareça aqui uma etiqueta ao lado a dizer olá. Simplesmente isso. Olá. Então, eu vou adicionar uma nova etiqueta, aqui um label. Vou colocá-la aqui e, neste caso, eu vou escrever nada nela. Ou seja, quando a aplicação é aberta pelo utilizador, não está lá nada. Portanto, na verdade, é isso que estas propriedades significam. Estas propriedades é o estado inicial da aplicação, portanto, sem nada mais. O objetivo da programação é nós, de alguma forma, manipularmos estas propriedades ao nosso gosto. Então, o que é que eu quero? Eu quero que, quando eu clicar no botão confirmar, esta propriedade vai alterar. Portanto, é isso que eu estou a querer dizer com a programação, que é a manipulação destas propriedades. Então, nós temos sempre que fazer duas perguntas. É, quando é que eu quero que aconteça e o que eu quero que aconteça. Então, vamos aqui aos blocos e vamos perguntar-nos de novo essas duas perguntas para percebermos como é que funciona aqui. Uma coisa importante que eu já referi no outro vídeo é que é sempre importante colocar aqui o nome que eu quero dar a cada componente para eu saber o que é que ele faz. Então eu vou-lhe chamar resultado. Ok? Podia-lhe chamar etiqueta resultado, alguma coisa mais óbvia. Eu vou-lhe chamar simplesmente resultado. Ok, então vou aos blocos e eu vou fazer aquelas perguntas novamente. É, o que é que eu quero que aconteça e quando? Então, se perguntarmos primeiro quando é que eu quero que aconteça algo, então a resposta é quando alguém clicar no botão. Qual botão? No botão que se chama botão confirma. E aqui, estes blocos dourados, ou amarelo torrado, o que lhe queiram chamar, que dizem when, são os nossos quandos. Portanto, temos aqui uma opção quando alguém clicar, quando alguém clicar longamente, quando alguém pressionar o botão para baixo, quando alguém largar o botão. O mais simples, o mais habitual é o clique, mas poderão ser usados outros para situações em particular. Portanto, já temos aqui o quando. Agora só falta o que é que vai acontecer. Então, o que vai acontecer é eu querer alterar a propriedade de um componente. Qual componente? Eu quero alterar a propriedade do resultado. Ok? E agora aqui vamos encontrar mais alguns blocos. Esta lista parece muito grande, mas não se assustem. Na verdade, isto vai ser muito óbvio. Só temos de pensar que existem os blocos verdes escuros e os blocos verdes claros. O que nós vamos precisar agora é um bloco verde escuro. Porquê? O bloco verde escuro é aquele que serve para alterar a propriedade de um componente. E esta segunda palavra aqui é o nome da propriedade que eu quero alterar. Portanto, eu tenho aqui as várias propriedades. Texto, font size, number of lines, line height. Portanto, temos aqui as várias propriedades que encontramos naquela lista à direita, que já lá vamos confirmar. Então, aqui neste caso, eu quero especificamente este. Eu quero alterar o texto do componente resultado para... E aqui escrevo o que eu quero. Olá. Ok? Então vamos aqui rever, aqui no design, quais é que são as propriedades deste componente em particular. Portanto, as propriedades deste componente é este primeiro, que na verdade não tem nome, mas é o text. Depois temos font, color, font weight, font style, underline, number of lines. Portanto, todas estas opções que estamos aqui a ver têm uma ligação a estas opções que aqui estão. São exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu disse que, na verdade, estes blocos verdes escuros são todos o mesmo bloco. Simplesmente já estão preparados para determinado tipo de dados. Por exemplo, se este number of lines eu quisesse depois alterar para o font size, não havia problema nenhum. Eu mudava aqui para font size e aqui escrevo o nome que eu quiser. Ou aqui escolho text e escrevo aqui o que eu quiser. Portanto, é escolherem logo o primeiro que vos aparece e depois podem mudar ou andarem à procura na lista.
é como preferirem. Ok? Então agora vamos testar. Vamos aqui à nossa pré-visualização e vamos clicar em confirmar. E então aparece lá o olá, tal e qual como previsto. Se quisermos fazer mais algumas alterações, podemos fazê-lo. Nós podemos colocar a quantidade de blocos que quisermos empilhados uns nos outros. Por exemplo, eu quero alterar também, por exemplo, a cor de fundo. Eu quero mudar a cor de fundo do resultado para azul claro. E não vou ficar por aqui. Eu quero alterar também a cor de fundo do próprio botão para, sei lá, cinzento. Ok? Eu consigo, no mesmo conjunto de blocos, manipular as propriedades de todos os blocos que eu entender. Ok? Então vamos aqui espreitar. Eu vou clicar em confirmar e ele mudou o texto, mudou a cor de fundo deste componente e mudou a cor de fundo do botão. Portanto, tal e qual como nós tínhamos aqui definido. Portanto, é este o funcionamento que nós pretendemos dar a esta programação. Portanto, alterar propriedades de objetos durante a execução da aplicação. As propriedades iniciais são alteradas. Portanto, quando eu refiro às iniciais, estas que estão aqui são as definições pré-definidas. Quando abrimos a aplicação, está assim. Ok? Se eu agora for executar outra vez, o botão volta a ser azul porque são essas as propriedades que estão definidas aqui do lado direito. Se eu quiser alterar durante a programação, portanto, é só uma questão de alterar. Ok? Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou querer, quando eu clicar em confirmar, apareça aqui escrito olá e o nome da pessoa que estiver escrito aqui. Ok? Então aqui mais uma vez vou manipular as propriedades dos componentes, alterando as propriedades de uns e usando as propriedades de outros. Algo que eu não fiz até agora. Então vamos experimentar. Então vamos aqui aos blocos. Vamos tirar aqui este bocado que não nos interessa. E vamos pensar o que é que eu quero que aconteça e quando. O quando eu já sei, é quando eu clicar no botão já está feito. Agora, o que é que eu quero que aconteça? Na verdade é ligeiramente diferente. Eu quero que o texto daquela etiqueta que se chama resultado passe a ser olá e o nome da pessoa que lá estiver escrito. Então, onde é que o nome da pessoa está escrito? O nome da pessoa está escrito na caixa de texto. Mais especificamente, na propriedade texto. E é aqui que entram os blocos verdes claros em ação. Estes blocos verdes claros não alteram as propriedades de nada, simplesmente permitem espreitar o que é que está na propriedade de cada objeto nesse momento. Então, se eu pegar neste componente e o colocar aqui em vez deste olá, ok? Vamos experimentar a ver o que acontece. Se eu clicar, aparece undefined. Porquê? Porque não está lá nada escrito. Mas se eu escrever aqui Carlos, vou confirmar, e aparece aqui Carlos. Porquê? Porque eu disse que queria que aparecesse aqui a mesma propriedade de texto que está escrito neste. Agora o que nós queremos para isto ficar perfeitinho não é bem isto. Eu quero juntar olá e esta caixa de texto. Então agora aqui é que vamos aprendendo a pouco e pouco que há outros componentes, ou melhor, outros blocos que podem ser usados que não estão nesta lista de componentes. Portanto, esta é a lista de componentes que eu tenho e estes são blocos de base, digamos assim, em que, por exemplo, tenho blocos que se referem a texto, a matemática, lógica, listas, cores. Portanto, tenho vários tipos de blocos. Neste caso em concreto, eu preciso de blocos de texto. Porquê? Porque eu quero juntar dois textos. Quero juntar o olá e qualquer coisa. E depois, se procurássemos aqui, íamos chegar à conclusão que havia um bloco que serve o meu propósito. Que serve para juntar duas frases. A primeira, que é olá, e a segunda, que é o texto que está na caixa de texto. Ainda não está completamente certo, que vou deixar aqui um pequeno erro para nós corrigirmos mais tarde. Agora podiam estar a perguntar, então e podemos adicionar mais? Sim. Quando aparece esta roda dentada, podemos acrescentar mais itens. Mais 3, mais 4, os que for preciso. Podemos pô-los, podemos tirá-los. Neste caso em concreto, o que é que eu podia fazer com isto? Podia acrescentar um ponto final no fim do olá.
Então, volto ao texto. Tenho aqui um bloco que me permite escrever um texto à minha escolha, portanto, idêntico a este ao lado, ok? E agora já está pronto a experimentar. Vamos testar. Como eu disse, vai ter um pequeno erro. Vamos confirmar. Esqueci-me de escrever qualquer coisa. Vamos confirmar e aparece: Olá Carlos, mas sem o espaço. Porquê é que não tem espaço? Porque eu não defini nenhum espaço, ok? Às vezes eu posso querer, às vezes posso não querer. Por exemplo, aqui nesta altura, neste sítio, eu não queria nenhum espaço, mas aqui eu quero. Então, na verdade, nada tão simples como vir aqui ao lado, acrescentar um espaço e testar novamente. Vamos escrever aqui Carlos e, portanto, temos aqui Olá Carlos. Ok? Portanto, muito simples. Então, esta é a base de quase tudo o que precisamos de fazer aqui na programação do nosso Thunkable. Portanto, precisamos de saber que os blocos verdes escuros servem para alterar propriedades, os blocos verdes claros servem para espreitar a propriedade que está nesse momento num determinado componente, e depois temos também este bloco aqui dourado, que é o nosso quando. Quando é que isto vai acontecer? Quando é que vai suceder algo? Portanto, depois é só uma questão de irmos conhecendo a pouco e pouco os blocos que precisamos, mas se nós soubermos o que é que queremos, olhando aqui para esta lista, também é possível que a gente chegue à conclusão de onde é que está aquilo que nós precisamos, ok? Às vezes é óbvio, às vezes nem por isso. Por exemplo, se eu estivesse à procura do bloco que serve para mudar de uma página para outra, este bloco está aqui no controlo. É logo o primeiro bloco, Navigate to Test. Se eu tivesse várias páginas, que eu até vou criar aqui uma, este bloco depois, vamos aqui sair e voltar, portanto, este bloco permite-me navegar para o teste ou para o screen 1. Neste caso ainda não atualizou, mas depois logo vai atualizar. Ok? Portanto, basicamente é essa a ideia destes blocos. No próximo vídeo vamos só falar aqui de um tipo de blocos específicos que vamos encontrar no controlo, que são os blocos de condição, e também, se for preciso, e vamos também dar uma espreitadela aos blocos dos ciclos, só para ver um pouquinho. Mas o mais importante vão ser os blocos das condições, que nos vão permitir definir, como o próprio nome diz, vamos definir condições para alguma coisa acontecer. Portanto, se o nome que lá estiver escrito for Carlos, diz Olá, excelentíssimo Carlos, e se for José, diz Olá, José. Podia ser um exemplo, ok? Então, no próximo vídeo vamos fazer isso mesmo. Então, até lá.